Pois bem, então a minha contribuição da noite é dar um testemunho para vocês do que foi e do que é a minha vida na miocultura. Então, como o professor Jair mencionou na sua fala, de quando o Brasil deu seus primeiros passos na miocultura, na década de 80, eu diria para vocês que 10 anos depois, estava João lá, dando seus primeiros passos na miocultura, e dizer para vocês que em agosto do próximo ano, eu vou estar completando aí 30 anos na miocultura, e dizer para vocês de como começou essa história, né? Porque parece que foi no estalar de dedos que a gente começou a fazer os primeiros canteiros, que foi apaixonando logo pelas minhocas, mas, na verdade, tudo começou com o início da atividade da produção de hortaliças, né, no sistema convencional. Eu plantava tomate, pimentão e algumas outras hortaliças no município de Ceabra, e a gente usava todo um sistema convencional, que a gente chama hoje da agricultura irrigada, que é o uso com químicos, né, os adubos químicos, com os inseticidas e tudo mais, todos esses produtos. E aí a gente utilizava um processo de divisão de esforços, que era chamado de meieiros, né? Eu alugava a propriedade, fazia a alocação da propriedade e chamava os meieiros de determinada comunidade para usar a mão de obra, né? Entrar com a mão de obra. E aí eu fazia aquisição desses produtos, desses insumos, e entregava para eles produzir o tomate. E nesse processo de condução dessas lavouras, eu fui vendo quanto era cruel, quanto era terrível o uso desses produtos. A partir dos produtos da adubação, né, que era os adubos químicos dos seus formulados, as ureias da vida, né, e depois os inseticidas para matar os diversos tipos de pragas que apareciam principalmente na cultura do tomate. E o que eu mais sofria naquela época era a minha insistência com aqueles que dividiam comigo a atividade, a resistência de não usar os EPIs. Eu comprava os inseticidas e entregava para eles e dizia: precisa usar isso aqui, precisa usar dessa forma, precisa ter esse cuidado, precisa desse outro cuidado. E, pasmem os senhores, que daquela época, que foi na década de 90, início da década de 90, até hoje o comportamento é praticamente o mesmo. Ninguém se preocupa com coisa alguma com relação ao alto risco de intoxicação com esses produtos. Então, usava de todo jeito, aplicava de todo jeito, e aquilo me angustiava muito. Me angustiava porque eu não tinha coragem de comer do tomate que eu mesmo plantava. Eu não tinha coragem de consumir o pimentão que eu plantava. Porque quando eu via de forma assustadora que tinha nos outros e o comportamento daqueles que dividiam comigo a maneira com que lidava com os agrotóxicos, eu confesso para vocês que eu não tinha coragem. E lidava com um outro desafio muito grande, que era a questão dos atravessadores, das pessoas que compravam tomate. Você já tinha um problema com as intempéries, você tinha um problema das pragas e dos insetos que apareciam demais na lavoura, e você tinha um problema dos compradores, que muitas vezes chegava no momento que era a colheita do tomate e você tinha que vender de qualquer preço, você tinha que estar nas mãos dos atravessadores. Então, tudo isso era um desafio muito grande e que me deixava bastante chateado com a condução da atividade. E nesse processo todo, faz uma lavoura e vem outra em seguida, porque aquilo tem que ser feito um ciclo de produção para que você mantenha uma movimentação da sua atividade. Eu consegui, numa escolha que eu fiz de fazer 3 níveis de produção, o início, o meio e o fim da atividade, eu consegui me quebrar nesse negócio. Consegui me quebrar e tive que buscar uma alternativa de uma atividade que fosse a contramão desse processo que vinha desenvolvendo, que era a agricultura irrigada no sistema convencional. E aí, como eu era adepto de comprar muitas revistas da atividade rural, né, aquela Globo Rural, Manchete Rural, e dessas leituras eu acabei descobrindo os criadores de minhoca que tinha em Minas Gerais. E aí fui lendo e fui despertando interesse e vi que era através da minhocultura que eu tinha a possibilidade de buscar uma alternativa diferente. Então, com as pesquisas, com as leituras, eu iniciei na atividade. Isso foi em agosto de 92
que eu comecei a minha atividade na miocultura. Então, vocês imaginem, eu estava numa região que não tinha nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de hábito com aquilo que era orgânico, que era natural, tudo era em cima do convencional. E a comunidade da cidade de Ceabra e do entorno da Chapada Diamantina, ninguém tinha a menor ideia do que era humus, muito menos do que era minhoca. Os meus vizinhos do sítio ali, que era o João doido, o João maluco, que estava mexendo com minhoca, era uma gozação sozinha para o João. E eu tive que, de forma insistente, como sempre fui nas minhas atividades, apostar na atividade de minhocultura. Então, fui dando os primeiros passos. E confesso para vocês que não foi fácil, foi um desafio muito grande, porque achar comprador para as minhocas, achar comprador para o meu adubo, não foi uma tarefa fácil, porque todo mundo torcia o nariz, todo mundo não tinha interesse. Quando eu levava o adubo para algum ponto de venda, era daquele do tipo, deixa aí que se vender, tudo bem e tal. Então, eu tinha momentos que eu chegava no sítio de chorar. Eu caí no choro porque não via perspectiva, não via nenhum sinal que pudesse abrir as vendas do meu negócio. Até que um dia surgiu um jornalista que tinha um jornal regional, um jornal da cidade, circulava na região, jornal que muitas vezes noticiavam matérias pagas de prefeituras, né? Elevar o moral dos prefeitos da região com as obras que eles executavam. Então, os jornais se mantinham disso. E aí eu tive a sorte de que um jornalista de um jornal desse fizesse uma cobertura do meu projeto de miocultura. Então, ele foi lá, colocou uma baita matéria no jornal dele. E eu sei que a partir desse jornal, a gente começou a botar debaixo do braço alguns exemplares e foi distribuindo esse material nas instituições, nas lojas. E eu sei que em seguida apareceu um segundo jornal local, fez também essa matéria, até que houve um interesse, a partir do Sebrae, que eu fazia muitos cursos, muitas atividades do Sebrae, eu consegui chegar através de um grande jornal da capital, que havia distribuição para todo o interior, e houve o interesse dos jornais, do primeiro jornal, fazer uma matéria com a minha atividade de miocultura. E pasmem os senhores, que um jornal de grande circulação, hoje não circula mais, mas eles me colocavam na capa do jornal. Tinha a figura minha na capa do jornal. Eu me senti o Neymar da miocultura, né? É o Edson Nunes aqui agora que está aparecendo aqui na miocultura. E lá dentro do encarte do jornal, uma baita matéria inteira, com foto colorida, vocês imaginam. Lá para 94, por aí, 95, 96, mais ou menos, que surgiram essas matérias. E comparado com a internet hoje, você está bombando na internet aí, virando uma estrela naquela época, aparecendo em jornais. Aí foram jornais, apareceram hoje jornais de grande circulação, maior ainda, e comecei a vender minhoca para o estado todo da Bahia. Muita gente procurando para comprar minhoca. Eu ainda intencionava mais, que eu anunciava nos classificados dos jornais, e isso foi vendendo muita minhoca mesmo. Isso me deu um ânimo, me deu um gás na miocultura. E aí também começou a fazer umas vendas na capital. Eu mandava o humus para Salvador. Tinha uma irmã que fazia as vendas, né? E depois eu mandava o caminhão de humus, colocava no depósito, ela fazia a distribuição desse humus em sacos de 50 quilos. E a gente atendia bem ali os hortos da capital, atendia bem os hortos que ficavam na região metropolitana. Eu sei que era um momento maravilhoso de vendas de humus em Salvador. Então, a cada 30, 45 dias, eu mandava 15, às vezes 16 toneladas de humus para Salvador. Era um momento extraordinário que eu estava vivendo na miocultura. E nesse intervalo também desse movimento, até entrevista de televisão apareceu. Então, uma TV do Estado, chamada de TVE, que é a TV do Estado da Bahia, também fez uma entrevista ao vivo na televisão, um momento extraordinário de experiência com a televisão, que até então só estava no jornal. E isso fez com que a gente se sentisse motivado, prestigiado e conhecido a nível de Estado com a nossa atividade. E as vendas não paravam, porque tinha sempre os compradores. Até que um dia, eu até dividi professor em Curitiba, né, professor? A gente contou essa história para ele. Até que um dia apareceu um representante de uma empresa
que cuida das questões ambientais do polo de Camaçari, o polo petroquímico de Camaçari, uma empresa chamada Cetrel, e essa pessoa me procurou se eu tinha interesse de fazer vendas em larga escala para o complexo Complexo Sauípe, um complexo de hotéis que fica na Estrada do Coco, né, no litoral do estado, da região metropolitana, e que eles queriam adubar um campo de golfe. Imaginem vocês. E que se eu tinha capacidade de atender eles com 70 toneladas de humus. Rapaz, eu disse assim, para quem está com estrutura, para que produção, que chega até 45 toneladas, a minha estrutura de área construída, então 70, se me der um prazozinho aí, tem condição. Aí eu pedi a ele 90 dias de prazo, e aí vamos botar minhoca para fazer cocô, né? Porque bora fazer cocô e vamos se vira por aí que eu precisava entregar essa encomenda. E aí, quando eu sei que com 90 dias, com chuva e com muito sol e correndo no processo bastante intenso, eu consegui fazer a minha entrega de humus para essa empresa. 90 dias. Recebi o pagamento, tudo direitinho, com nota fiscal, sem perder um centavo com eles, tudo direitinho. Só que houve um grande problema depois. Quando eu voltei para atender os meus velhos clientes, a minha velha carteira de clientes, que eu tinha construído com tanto sacrifício, já tinha 200 na fila vendendo humus para a turma dos Hortos, ali da Estrada do Coco, de Salvador e região metropolitana. Então, vocês imaginam o que eu passei, a minha tristeza por ter cometido esse grande erro de gestão do meu negócio. Então, eu faço questão de dividir isso com as minhas valas, por onde eu sempre fui, por onde eu passei, em escolas, seja com pequenos produtores rurais, seja com o pessoal da agricultura familiar. Eu sempre divido esse case que aconteceu na minha vida, porque ele serve para todos os casos. Aquela história de você nunca ter o seu R$ 1.000 e nunca empreste para um só, empreste para 10. Nunca pegue o teu produto, uma tonelada que você produz, 100 quilos de humus que você tem, nunca pegue esses 100 quilos e venda para um só, venda para 10. Porque esse um só pode não te pagar, esse um só pode comprar uma vez só e desaparecer, prometer o céu e a terra para você. E eu cometi essa falha. Então, vocês imaginem vocês, com a estrutura que eu tinha montada de canteiros, de esterqueiras, de gente, né, porque trabalhava comigo, o que é que eu ia fazer com tanto humus dentro do meu biocário. Então, foi uma outra fase que eu tive que enfrentar, muito dolorosa, porque eu não tinha mais aqueles compradores que garantiam uma remessa de um caminhão a cada 45 dias para Salvador. Então, eu tive que reinventar o meu negócio. E como é que João teve que reinventar isso? Eu fui buscar o fracionamento do meu produto. Fui procurar desenvolver uma embalagem que eu pudesse colocar esses produtos nos mais variados pontos de venda. Então, com muito sacrifício, eu consegui produzir uma embalagem de 1 quilo de uma empresa de embalagem, uma indústria de embalagens. E aí veio, em seguida, mais uma segunda frustração, porque a embalagem que eu fiz não foi a embalagem correta, mas foi a embalagem que nos pontos de venda tinha presença de produto, as pessoas não enxergavam o produto. Era uma embalagem transparente, onde a logomarca que foi impressa não aparecia, o marrom, aquele escurinho do produto, aparecia, misturava com a minha logomarca, e esse produto encalhava nas prateleiras. E aí, suadeira, um monte de embalagem pilhada no sítio, e eu não sabia o que fazer com aquilo, porque não tinha saída, não teve resultado. A falta de conhecimento, a falta de orientação técnica, a falta de habilidade da própria empresa, que não soube me fazer as perguntas corretas para o que eu ia embalar, do que eu ia colocar nos pontos de venda, teria que ser aquela própria embalagem. E aí eu tive que, de novo, a segunda vez seguida, ter que reinventar a minha atividade para não ficar a mercê, para não ficar jogado no tempo e desperdiçar todo aquele recurso investido. E aí foi que João foi buscar a terceira alternativa. Eu fui buscar na região, que a Chapada Diamantina é bem atendida com hotéis e pousadas, principalmente da de Lençóis, Capão, Mucugê, um grande número de pousadas e hotéis. Então, eu fui atrás dessas pessoas para que usassem o meu produto, ofertando meu produto para que fosse
utilizado no paisagismo. Então, aí foi, de novo, um movimento que começou a melhorar as vendas em torno disso, aliado com também a produção de hortaliças orgânicas no sítio. Então, o que João fez para que não também cometesse um erro na minha atividade de produção de hortaliças orgânicas? O que eu fiz? Eu chamei um dono de supermercado, chamei ele, mostrei a área onde eu tirei interesse, e cheguei para ele e disse, eu quero produzir hortaliças orgânicas aqui, a partir do meu humus, a partir de competências que a gente vai adquirir, de como produz, do que produzir, e eu quero saber se você tem interesse no meu produto. Aí ele disse, o que você produzir aqui, você pode mandar para o meu mercado que eu compro. Então, aquilo para mim foi o ponto de partida, aquilo para mim foi o resultado, o aprendizado que eu carrego até hoje para dividir com as pessoas. Que eu sempre digo, nunca comece nada sem antes consultar o mercado, nunca comece nada sem antes você identificar quem é que vai comprar o seu produto. Então, todos vocês que estão me ouvindo aqui nessa noite, que são biocultores que, independente do tamanho, que seja no vermicompostagem no balde, que seja na garagem de casa, né, Vera? Vocês podem começar a pensar quem vai comprar o produto de vocês e vão atrás dele antes. Então, começa investindo em minhoca, em conhecimento, sem saber se tem alguém interessado no seu produto. Então, foi isso que eu consegui acertar com a produção de hortaliças e consegui pegar o meu produto do humus e colocar na minha produção. E aí eu consegui ter uma certificação através do IBD, o Instituto Biodinâmico de São Paulo. Eles faziam toda a parte de consultoria e ajudavam a gente na maneira de conduzir o processo. A gente escolheu a linha da biodinâmica para poder fazer essas hortaliças. E durante 12 anos eu consegui produzir isso aí e atender no mercado da região da Chapada Diamantina, uma vez de outra mandando para Salvador. E foi me virando. E nesse período todo eu consegui sobreviver, até que veio aí a pandemia e João teve que fazer uma série de escolhas para poder reinventar de novo a minha vida, deixando de lado uma série de atividades que eu vinha fazendo fora a biocultura para poder me dedicar exclusivamente à atividade de biocultura. Então, nesse período, eu consegui produzir uma embalagem com os erros que eu cometi, consegui aprender a desenvolver a embalagem correta, que é uma embalagem leitosa, uma embalagem de 1 quilo, que eu continuando do fracionamento, e a gente conseguiu expandir com a presença do produto, chamando a atenção dos consumidores, a gente conseguiu expandir numa série de pontos de venda o nosso produto, o nosso humus de minhoca, embalagem de 1 quilo, e hoje está bem posicionado no mercado por conta desses aprendizados que a gente teve, né? Com embalagem adequada, sabendo buscar os nossos clientes de forma convincente de que o produto era um produto que fazia a contribuição ao meio ambiente, que fazia a recuperação mental, que fazia você ter uma hortaliça orgânica dentro da sua casa, dentro do seu sítio, dentro da sua propriedade. E isso foi tomando espaço e a gente conseguiu estar bem posicionado no mercado. E também, junto com esse novo momento que a gente viveu, desse momento de pandemia também, veio um momento extraordinário que foi a gente descobrir outras formas de lidar com a adubação natural, de continuar com os adubos naturais, não só o adubo de minhoca, o humus de minhoca, mas com outras possibilidades que linkasse a minha atividade de minhocultura, que foi descobrir, através dos adubos naturais de origem vegetal, animal e mineral, adubos que pudesse colocar no mercado e continuar batendo de frente com aquilo que era o convencional, que são os agroquímicos, que são os agrotóxicos, que a gente pode descobrir na natureza, elementos que atendam à necessidade de pequenos produtores, de pequenos pessoal da agricultura familiar, gastando pouco, produzindo seu próprio adubo, o seu próprio fertilizante, dentro da sua própria propriedade, e ter um custo baixo para que consiga ter uma rentabilidade diferenciada na produção agrícola de cada família, de cada pequeno produtor rural. Então, hoje, no sítio, não só de minhocultura, não só de venda de minhocas e de humus, a gente também
tem na nossa carteira de produtos as nossas terra vegetal, né? Nós temos os nossos adubos minerais, que através de parceiros a gente consegue comercializar o pó de rocha, o calcário, né? A gente tem a vermiculita, que é um produto que vem de São Paulo, a gente consegue fazer esse fracionamento e atender também os nossos consumidores. E temos a torta de mamona, que a gente faz ele no fracionamento também de pacotinho de 1 quilo e consegue chegar nos lares das donas de casa com muita facilidade. Temos a torta de mamona e tem o nosso biofertilizante, que é tanto discutido no nosso grupo de criadores de minhoca, que é a utilização desse produto maravilhoso, que é do resultado da compostagem, que é o resultado do processo de umificação, né, pelas minhocas do esterco para o humus. Então, esse produto também eu consigo fazer um envase dele em garrafinhas de 1 litro, rotulo e coloco também nos nossos pontos de vendas. Então, eu consegui hoje estar focado no meu negócio da minhocultura e isso tem conseguido dar realmente uma movimentação bacana, um ganho financeiro que eu diria bastante animador, que a gente sabe que a gente pode conseguir avançar mais se a gente conseguir utilizar bem, principalmente as redes sociais, para conseguir alavancar nosso produto e conseguir chegar nas mãos do mais gente possível, né? Porque esse é o grande desafio, fazer com que mais pessoas possam comprar nossos produtos. E outro despertar que também fez com que meu negócio pudesse ser bastante diferenciado e melhorar bastante o posicionamento nos meus pontos de vendas, sem dúvida nenhuma, efetivamente, foi o meu canal. Colocar o canal da Minhoca, poder compartilhar todo esse aprendizado, todo esse conhecimento que adquiri nesses 30 anos, que vai completar agora, de atividade, foi um momento extraordinário na minha vida de poder dividir isso com muita gente. De fazer com que as pessoas, através do canal, desde o primeiro vídeo até alguns outros vídeos mais recentes, a gente consegue dividir esses conhecimentos, essas experiências, para evitar que as pessoas cometam os erros que João cometeu, às vezes façam investimentos que João fez, que podem ser dispensados na medida que cada um tem as suas limitações ou que tenha disponibilidade mais de recurso para poder definir a sua estrutura. Então, o canal veio para dar esse upgrade na vida das pessoas, dar para as pessoas a possibilidade de encurtar os seus caminhos e poder ganhar a sua facilidade de tocar a sua vida, a sua segurança financeira, através do canal da Minhoca. Você pode ter todo esse movimento. Então, hoje eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, fico muito feliz de saber que foi por conta do canal da Minhoca que nós hoje temos esse grupo de criadores de minhoca. Manda aqui um abraço para cada um de vocês que estão nos assistindo, que vocês têm dado assim um ganho de motivação muito grande. Eu vejo o entusiasmo de Vera, eu vejo a motivação do professor, o D'Ambrosio, que está aqui, que contou essa história maravilhosa de vida, né, que é um exemplo para todos nós, para ser seguido, para ser compartilhado com outras pessoas. E tantos que estão aí insistindo, gente no Piauí, pegando esse solzão brabo, tendo que fazer um grande desafio para criar a minhoca numa alta temperatura, enquanto tem outro numa região muito fria. Então, eu sei que esse grupo, eu sei que o canal, assim como o canal do professor, ou a Academia da Minhoca, o que Vera vem dividindo com a sua estrutura de criação de minhoca doméstica, o quanto é capaz você fazer uma criação de minhoca em qualquer ambiente, independente da condição que você tenha hoje. Eu diria para você que não é desculpa para ninguém dizer que não pode, ou que pode ou não pode criar minhoca, porque os exemplos estão desse grupo de criadores de minhoca, e qualquer um pode entrar, qualquer um pode participar e adquirir esses conhecimentos. Então, eu diria que essa oportunidade de estar aqui, dividir com vocês esse exemplo aliás, essa história que eu construí na minha vida ao longo dos 30 anos da minha cultura, é um momento de muita alegria, de muita felicidade, porque eu sei que muita gente pode evitar erros e tropeços que João cometeu com essa simples fala. Eu sei que a gente, através do canal, pode ver muita coisa, através do grupo de criadores de minhoca, pode buscar muitas informações, porque tem outros aí que já dividiu com a gente algumas angústias, alguns erros cometidos e que vem buscando essas soluções. Então, esse movimento de
de criar esse primeiro encontro. É apenas o começo, é o primeiro passo que nós estamos dando, né? Com o conteúdo extraordinário que o professor acabou de dar, o conteúdo do D'Ambrosio. Vera é um exemplo extraordinário. Vocês vão ver aqui o que Vera vai passar para vocês, do que é capaz, o que a minha cultura é capaz de fazer. E, mais do que nunca, o que ela transformou na minha vida. De me tornar uma pessoa melhorada, de me transformar numa pessoa que conseguiu, hoje, no momento de fazer uma escolha, de estar exclusivamente voltado para a minha cultura. Então, meu tempo hoje, durmo e acordo pensando na minha cultura. Então, quando estou no WhatsApp, ou é vendendo meu produto, ou é conversando com vocês, porque é um momento de extremo muito gratificante. É de uma relevância muito grande estar com vocês e poder estar contribuindo. Tá bom? Eu acho que a minha fala chegou ao tempo, que o nosso técnico daqui já está fazendo a cobrança. Mas aí a gente volta depois da fala de Vera para fazer as nossas considerações e mandar um beijo para todo mundo, um forte abraço, desejar sucesso e que torcer o dedo aí, torcer os dedos com as orações de Vera aí de muitos, que a gente vai estar sempre juntos aqui, compartilhando ideias, compartilhando experiências para desenvolver a nossa miocultura. Sem dúvida nenhuma, a miocultura chega no nosso dia D da miocultura no Brasil. Vamos avançar bastante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de cada um. Um forte abraço.